Para iniciar, o Espírito Santo pediu para eu ser bem clara numa coisa para vocês. Quando Raquel pede um filho, quando a Raquel pede um filho a Jacó, ela ficou com inveja da irmã, e aí ela falou, dai-me um filho, senão eu morro. E o Espírito Santo pediu para eu deixar isso bem claro para vocês. Quando ela fala, dai-me um filho, senão eu morro, ela não fala assim, dai uma menina para mim, senão eu morro. Me dá um menino, senão eu morro. Ela falou, dai-me um filho. Filhos, dai-me filhos, na verdade está bem específico, dai-me filhos. Isso é no geral, tanto menina quanto menina. E aí eu comecei a andar pela Bíblia, eu falei, eu quero procurar aqui, aonde está escrito, aonde que começou esse negócio de que o casal precisava ter uma menina, um menino, uma menina. Aonde está escrito que o certo era ter um casal. Porque muita gente, nesse tempo que eu engravidei, o que eu mais tenho recebido e recebo até hoje é, vai ser uma menina. Mas a cara das pessoas não é a cara de quem fala assim, vai ser um menino em nome de Jesus. Vai ser tipo assim, vai ser uma menina. Gente, amém, eu recebo. Quem está sendo curado ainda nisso é o meu esposo. Mas eu já fui curada há 2 anos atrás. Eu estava nessa crise de eu não quero, porque vai vir uma menina. E no Relidem, eu tive um tempo com a apóstola, e ela falou para mim assim, Aline, o filho não é seu, ele é emprestado. E quando você decidir ter o seu 4º filho, ele vai ser aquele que o Senhor preparou, independente do sexo. Porque ele vai te capacitar para criar. Assim como ele te capacitou para criar as 3. Então, não é questão de ser menina ou ser menino. É questão de ser capacitada para criar o seu filho. Independente do sexo. Independente do gênero. Amém? O nosso tema é Abençoado Será. E um subtítulo que eu coloquei é Faça através de mim. Eu vou começar... antes de ler Marcos 10:16, que é onde está o nosso tema base, eu vou ler lá em Provérbios 4, do 1 ao 2. A mídia consegue colocar? Provérbios 4, do 1 ao 2. Gente, não precisa ficar com vergonha, pode dar glória a Deus, aleluia. Eu estou mais nervosa que vocês. Ouçam, filhos, a instrução do Pai, e está aí, atentos para conhecerdes o entendimento. Próximo. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. E aí, quando o Senhor me falou essa palavra, eu falei, Senhor, mas não tem muito a ver com o tema, porque o tema é para a gente abençoar os nossos filhos. E o Senhor foi muito específico. Para a gente abençoar os nossos filhos, a gente precisa ser exemplo para eles, não é só impor as mãos. A gente julga tantas pessoas, que, cuidado, está impondo a mão nos seus filhos. Mas será que quando a gente impõe as nossas mãos, a gente também está bem? Quando a gente coloca as mãos e fala, Senhor, abençoa o dia do meu filho. Será que antes disso eu pedi para o Senhor abençoar o meu dia ou o meu já começou uma catástrofe? Porque a imposição de mão é transferência. O que a gente está transferindo para os nossos filhos? As palavras, elas vêm e vão, mas isso aqui tem todo o poder. O que a gente está transferindo para eles? Quando a gente ensina falando, é uma coisa, né? Você senta com o seu filho ali, independente da idade, desde o pequenininho a gente já começa, não pode, não sei o quê, não sei o quê. Ensinar falando é lindo e precisa mesmo sentar, olhar nos olhos e conversar. Mas ensinar dando exemplo, isso não tem preço. O filho, ele precisa ver Jesus através da nossa vida. Não adianta eu ficar só falando. Por que eu estou falando isso, né? Eu pedi licença para as meninas, que eu falei que eu ia citar alguma delas aqui. Eu tenho uma delas que está com mania de falar alto em casa. E aí, toda vez que ela fala alto, a minha atitude é, por que você está gritando? Por que você está falando alto? Está doida? E aí, quando eu grito, inclusive isso aconteceu hoje, ela falou assim, por que você está gritando? Porque eu estou na minha casa. Então, olha o exemplo péssimo que eu estou dando para ela. Porque quando ela tiver a casa dela, ela vai achar que ela pode gritar com qualquer um e vai falar assim, eu estou na minha casa. Aí eu respirei fundo e falei, Senhor, é verdade. Não posso fazer isso. Então, o Senhor, antes de falar para vocês, o Senhor já começou a falar comigo. E hoje de manhã ele já me tratou nisso. Se ela não pode gritar, até porque a casa, os pais falam assim, a casa é minha. Mas, na verdade, a casa é de todo mundo que mora lá dentro. Porque se eu partir de hoje para amanhã, quem vai continuar morando lá é ela. E o que eu deixei de legado lá dentro daquela casa? Tipo, minha mãe foi, agora a casa é minha, e eu posso gritar, eu posso fazer o que eu quiser. E não é bem assim. Quando a gente fala que a nossa casa é o nosso primeiro ministério, eu não lembro de ficar gritando aqui na igreja, nem com elas. Né? Quando eu preciso, eu dou uma olhadinha feio, assim.
Mas eu não fico gritando na igreja. Por que eu vou ficar gritando igual a louca dentro da minha casa? Não tem necessidade. Palavras são para ser ditas e exemplos são para ser seguidos. Seja exemplo para os seus filhos. Ah, Aline, mas eu não tenho filhos. Seja exemplo para alguém. Seja exemplo para o filho de alguém. O filho não nos pertence, né? Foi a conversa que eu tive com a apóstola, ela falou isso para mim. O filho não nos pertence. E um dia a gente vai prestar conta da forma que a gente está criando. Né? E qual é a melhor forma que a gente tem criado nossos filhos? Será que é só falando? Ou realmente a gente tem se dedicado e está dando exemplo aos nossos filhos? E crianças são muito espertas, muito espertas. Eu olho para a Laila hoje, eu falo, gente, há 2 anos atrás, a Laila parecia uma criancinha e a Laila dentro de casa parece uma adulta. Meu Deus. Deus está chamando os pais para assumir um compromisso maior com Ele, de ministrar a vida espiritual. Porque, infelizmente, nesse tempo, a sociedade tem mostrado para a gente que o importante é o seu filho tem que ter uma ótima escola, tem que ter uma boa educação. Aí, quando se fala em educação, está relacionado só à escola. Porque quando você vai ver o filho, a criança na rua, a educação é péssima. Então, está relacionado só ao ensino. Porque os pais estão muito preocupados com isso. Não, meu filho tem que ter uma conta financeira boa, uma escola boa. Tá. Mas será, papai e mamãe, que você está vendo o seu filho na rua? Você está vendo com quem o seu filho está se envolvendo? Quem tem tocado na vida do seu filho diariamente? Porque é muito fácil se preocupar com os nossos filhos. É muito fácil falar assim, Deus abençoe. Mas e fazer a nossa parte? Falar assim, não, eu preciso deixar um pouquinho o meu eu de lado. A minha vida está muito corrida, mas eu preciso observar o que meu filho está gritando. As meninas estão com muita dificuldade de fazer. A gente tem um livro devocional juntas, e elas estão com muita dificuldade de fazer. E o Espírito Santo já falou para mim, vai ter que tirar uma hora do dia, nem que seja às 10 horas da noite, que está todas em casa, e a mamãe vai sentar com elas e a gente vai fazer o devocional juntas. Porque numa conversa boba, aleatória, a Camila falou assim, eu tenho mais facilidade em fazer o devocional junto com outras pessoas, eu consigo desenvolver do que sozinha. E se eu estou ali, e se eu ouvi isso, eu entendi que é porque eu preciso ter esse tempo com elas. E eu nunca privei esse tempo de mãe e filha. Nem que seja para deitar na cama e assistir um filme. É super necessário. Elas precisam ver a mãe, além da mãe que cozinha, além da mãe que trabalha, além da mãe que faz as coisas para o pai, além da mãe que lava roupa. Elas precisam ver além dessa mãe. Eu não sou a mãe, só a mãe dona de casa, ou só a mãe que trabalha fora. Eu preciso realmente ser a mãe que o Senhor me capacitou para ser para elas. Glória a Deus. Agora eu vou entrar um pouquinho no tema, né? Sobre a gente cobrir os nossos filhos de oração. A gente tem uma facilidade muito grande de orar pelo filho dos outros. Eu estou falando a gente porque eu me encaixo nisso e acredito que eu não estou sozinha nessa. Tem uma facilidade muito grande de impor as mãos no filho dos outros, de abençoar a vida do filho dos outros. E o nosso a gente faz aquele, Deus te abençoe, amém, tchau. Né? Aquela coisa corrida. Agora, para o filho dos outros, a gente se dedica. Gente, é sério. Eu não vou falar gente, vou falar eu, tá? Porque realmente não sei quem se encaixa. Mas esses dias eu precisei dar uma palavra para alguém que eu tenho como filha assim, espiritual. E, nossa, foi aquela emoção, aquele abraço e aquela palavra. E aí, nisso, o Senhor me pegou. Eu falei, gente, eu estava tão aleluiada. Quando acabou, o Senhor me colocou lá no chão. Que bonito, né, Aline? Semana passada eu vi você orando pela sua filha. Uma oração que foi conduzida pela igreja, porque o pastor mandou orar pelos filhos. Agora, hoje não. Hoje você fluiu no Espírito Santo. E quantas vezes o Senhor não tem falado assim, de madrugada mesmo, desce no quarto das suas filhas, unge a mente, ora por elas. E você tem negociado. E quando é para alguém de fora, nossa, rapidinho, leva até o olhinho da unção. Então, o Senhor tem me tratado muito nisso. Para de olhar os filhos dos outros. A gente precisa ser exemplo para os filhos dos outros, mas a gente precisa olhar o nosso. A gente precisa cuidar dos nossos filhos. O filho do outro, ele tem pai. A minha célula, meu grupo de alívio de crianças, né, eu tenho bastante criança assim, carente. Tem pai e mãe? Tem. Mas não tem uma referência bacana. Mas eles me veem no grupo de alívio como uma referência de mãe. Eles me respeitam, sabe? Quando eu peguei esse grupo de alívio, era um caos. Era um caos. Crianças, né, que
vive com adulto, não vou nem falar criança que vive na rua, criança que vive com adulto que está fora da igreja. Então, dá para ter uma noção de como que é a criança. Hoje, eles não falam um palavrão na célula. Esses dias a gente estava, até uns dias atrás, a gente estava com 23 crianças. E eu olhei assim, eu falei assim, Senhor, como eu amo fazer a tua obra. Porque não é em mim, né? Porque se eu for falar da minha vida aqui, vocês choram de tanto beozinho. Mas é através de mim. E foi aí que o Senhor me ministrou a questão da gente abençoar os nossos filhos. Abençoado será. Antigamente, os filhos pediam a benção, né? Eu peço a benção para o meu pai até hoje. Geralmente, a gente dá a mão, ou ele coloca a mão na minha cabeça. Só que isso vem se perdendo com o tempo. Eu quase não vejo alguém dando a benção para os pais, né? Lá em casa, quem mais se esforça para fazer é a Laila. A Laila pode ter passado o dia, ela pode ter esquecido. Chega à noite, ela fala, benção mãe, benção pai. E ela faz questão de dar a mão. E é engraçado quando a gente fala assim, Deus abençoe. Quem está abençoando? Deus abençoe. Quem está abençoando? Quem está abençoando? Deus. A gente está pedindo para quem abençoar? Eu estou falando assim, mamãe te abençoe, papai te abençoe? Não, Deus te abençoe. Mas quem está tocando? O Senhor está fazendo através de você, na vida do seu filho. Ele abençoa, mas quem tem o poder de tocar é você. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Será que a gente está ensinando para os nossos filhos essa questão do tocar na mente? De vir alguém, eu pensei nisso esses dias porque uma pessoa tocou na minha barriga e antes disso alguém tinha falado assim, você não tem agonia que as pessoas ficam pegando na sua barriga? Eu falei assim, não me incomodo. E até porque é estranho a pessoa vir pegar e falar, ai, não vai pegar na minha barriga. É estranho, gente, que está grávida. É muito estranho você recuar, né? Só que aí uma pessoa tocou na minha barriga e eu me senti mal. Eu senti um arrepio e não foi um arrepio bom. E aí o Senhor me trouxe essa sensação de... Eu senti isso porque foi em mim e o bebê está aqui. E nas minhas filhas? Quem está tocando nas minhas filhas? Não vai dar para eu falar assim, você não vai tocar na cabeça da minha filha. Ou tá o tempo todo com elas, vocês não vão tocar nas minhas filhas. Mas eu posso tocar primeiro. Eu posso tocar primeiro. Na verdade, eu preciso tocar primeiro. Porque quando a gente toca, a gente libera a bênção do Senhor. E a gente já libera a proteção. E a gente tem certeza que o Senhor vai livrar de todo mal, independente de quem tocar, fazendo mal ou não. E a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos. Eles precisam ser sensíveis a esse ponto, tá tão conectado com o Espírito Santo de sentir isso. Quando alguém tocar na cabeça, no ombro, seja onde for, ele sentir se realmente é do Senhor ou não é. Para eles aprenderem a repreender. Isso desde pequeno. Porque eu trabalho numa creche e eu tenho mania, né? Quando as crianças vêm... Eu já sei quantas crianças tem, mas quando elas passam pela porta, eu faço questão. A minha chefe acha que eu estou contando, né? Aí, 1, 2, 3, eu toco na cabeça de cada um. E aí, esses dias, um não passou por mim, ele passou por baixo e eu não vi. Ele voltou e ficou esperando, tipo, e eu? Aí eu fui e toquei na cabecinha dele. Então, assim, aos poucos, a gente muda o mundo. Aos poucos, a gente muda o mundo. Porque se a gente cair nessa de, ai, o mundo está tão terrível, ai, o mundo está tão terrível, a gente vai ficar só nessa. Realmente, gente, o mundo está terrível. Mas eu preciso fazer a minha parte, a minha geração está ali, minha geração está aqui. E ela já precisa ser a diferença para esse novo mundo. Na igreja, quando estamos conduzidos, né, tá toda aquela atmosfera, tá tudo maravilhoso. É muito fácil a gente orar e abençoar nossos filhos e tocar na mente deles. Mas por que em casa a gente tem essa dificuldade? Mas aí eu vou além. Por que às vezes aparece o filho do vizinho em casa e a vizinha pede uma oração e a gente tem a facilidade de orar pelo filho do vizinho e não tem pelos nossos filhos? Por que será? A resposta que o Espírito Santo me deu foi muito clara. O seu lar precisa ser um lar de oração. Se a sua casa não for uma casa de oração, você terá dificuldades de orar pelo seu marido, você terá dificuldades de orar pelos seus filhos, você terá dificuldade de orar por você. Porque quando você está com dor de cabeça, a primeira coisa que você faz é tomar um remédio. Você não coloca a mão na sua cabeça. A gente é crente, a gente sabe que o Senhor tem todo o poder, mas a gente não põe a mão na cabeça e pede para o Senhor curar.
a gente procura um remédio. Eu tiro isso porque quando a Laila está com dor de cabeça, eu oro na cabeça dela. E quando eu estou com dor de cabeça, eu vou tomar remédio. Aí ela fala, mãe, você já orou? Eu falei, não, tomei um remédio. Aí ela fala, vem cá que eu vou orar. E ela tem certeza que o remédio não fez efeito nenhum, que o que fez efeito foi a oração dela. E eu também acredito nisso, porque o Senhor trabalha assim. Ele trabalha assim porque Ele precisa nos ensinar com as crianças. E, às vezes, a gente está tão corrida com o dia a dia que a gente fecha os olhos para aquilo que a gente precisa aprender com os nossos filhos. A gente está tão cego no, meu filho precisa aprender isso, meu filho precisa aprender isso. Espera, deixa eu respirar. O que eu preciso aprender com o meu filho? Então, para finalizar, torne o seu lar um lar de oração. A vida vai ficar muito mais fácil. Há mais ou menos 2 semanas atrás, eu tive uma crise de ansiedade, eu estava muito mal, não conseguia dormir, isso era quase 3 horas da manhã, não dormia. E aí, em pensamento, eu falei, Deus, estou cansada. No pensamento, o que eu faço? Eu estou cansada, o que o Senhor quer de mim? Nossa, super revoltos. Falei, gente, que abuso com Deus, né? Que abuso com Deus. Ainda para acordar no outro dia agradecendo, podia ter me levado ali, de tão abusada que eu fui. E aí o Senhor foi muito específico, ora. Está cansada, ora. Está sem dormir, ora. E aí, deitado, o Senhor falou, foi muito específico, eu não estou pedindo para você levantar, ungir a casa, girar no manto. Aí, onde você está? Ora. Aí eu comecei a orar, deitada. Eu sei que eu acordei pensando, gente, que parte da oração que eu dormi que eu não lembro? Oração é a chave. E eu tenho tentado buscar isso dentro da minha casa, eu tenho tentado mostrar isso para as minhas filhas. Oração é a chave. E a gente precisa ser exemplo para os nossos filhos. E a gente só vai conseguir ser exemplo fazendo por eles. Se o seu filho tem facilidade em orar, é porque ele realmente tem uma mãe de oração. Se ele tem dificuldade de orar, ele tem uma mãe com dificuldade na oração. E nunca é tarde. Nunca é tarde para começar. E seria muito cômodo eu falar para vocês agora, levanta, põe a mão na cabeça dos seus filhos, vamos orar. Não, eu quero esse desafio em casa. Eu quero oração em casa. Sabe, eu quero juntar a família e orar antes de dormir. Eu quero, na hora do almoço, cada um orar pela refeição. Quando acordar, ensinar elas assim, acorda e vamos orar. Vai para a escola? Vamos orar. Porque, Senhor, a gente fala, a oração é que nos move. Mas não está orando, está indo para onde? Não está se movendo. Está no pauser. Amém? Se conseguimos liberar a bênção quando... Só conseguimos liberar a bênção quando o nosso coração está em paz. Mamãe e papai. Ou não sou mamãe e papai. Homem, mulher, que precisa dar exemplo. Esteja com o coração em paz. Não dá para abençoar uma criança, uma pessoa com o coração turbulento, cheio de BO, cheio de zica. Não dá. Não dá. A bênção vai vir e vai travar na metade do caminho. Não vai chegar na pessoa. Sonda o seu coração. Fala, Senhor, me conserta. Me conserta naquilo que eu necessito ser consertado. Ainda dá tempo. E quem vai fazer a diferença é a nova geração? Mas quem prepara a nova geração? Somos nós. Então, a diferença já precisa estar ativada dentro de nós. Amém? E a palavra é isso. Põe uma mão no coração, uma mão na mente. Feche seus olhos. Conecte com o Senhor. Antes de começar a oração, pensa naquilo que você precisa melhorar em relação a abençoar o seu filho, mas não sendo pai e mãe, abençoar a vida de uma criança, abençoar a vida de qualquer pessoa. Espírito Santo, te dou graças, Pai. Eu te dou graças porque na simplicidade o Senhor tem falado aos nossos corações e tem ensinado o teu povo, Senhor. Pai, tira do nosso coração todo medo de ir além. Todo medo de fluir, Senhor, na tua palavra. Tira do nosso coração, Senhor, toda a incerteza de achar que nós não podemos nada, enquanto o inimigo tem feito arruaça, Senhor, pelo mundo. Senhor, tira do nosso coração todo o receio com pessoas, todo o receio, Pai, sobre os nossos filhos.
Coloca no nosso coração, Espírito Santo, a certeza de que tudo que fazemos é para o Senhor, é pelo Senhor. Coloca, Senhor, no nosso coração o amor incondicional, aquele que o Senhor sente por nós todos os dias, mesmo tão errantes. Coloca, Senhor, o entendimento nas nossas mentes, coloca a paciência, Senhor. Coloca, Senhor, aquilo que nós precisamos nos fortalecer a cada dia. Fortalece os teus filhos, Senhor. Que eles venham, Senhor, ser exemplo, Senhor, de verdadeiros cristãos. Exemplo, Senhor, de pai e mãe que cria realmente o seu filho no caminho, Espírito Santo. Tira de nós toda a fragilidade, Senhor. Todo medo de abraçar os nossos filhos, todo medo de olhar nos olhos deles e dizer o quanto amamos, porque nós não sabemos o dia de amanhã, Espírito Santo. Que nós possamos estar sensível à tua voz e ensinar os nossos filhos que a prioridade não é a melhor escola, que a prioridade não é uma conta bancária, mas a prioridade é sentir a tua presença, Senhor. Nós temos sido tão falhos, Pai, com os nossos filhos. Temos sido tão falhos, Senhor, com nós mesmos, e temos transmitido isso, Senhor, para a vida dos nossos filhos, para a vida de outras pessoas, Senhor. Que nós possamos, Senhor, em oração, buscar a tua face. Que possamos, Senhor, realmente, verdadeiramente temer ao Senhor. Que não seja só uma frase de efeito, mas que a gente venha temer ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está voltando. Mas nós estamos preparados para essa volta, Senhor. O teu povo realmente está preparado para essa volta? Fisicamente, pulando, adorando o teu nome, estamos preparados. Mas e dentro, Senhor? E o nosso emocional e a nossa mente? E o nosso tempo a sós com o Senhor tem sido de qualidade? Que o Senhor possa ativar no nosso coração a chama do primeiro amor. Aquilo que nós sabemos que sentimos naquele íntimo. Aquele dia tão especial. Aquele amor de quando o Senhor nos olhou, pegou nas nossas mãos e tirou daquele lugar, Senhor. Aquele lugar que cada um sabe onde esteve um dia. E hoje ora, Senhor, para não voltar para aquele lugar. Porque a nossa dependência precisa estar no Senhor. O nosso coração precisa estar no Senhor. Tira dos nossos olhos, tira dos olhos dos teus filhos aquilo, Senhor, que venda, Senhor, o seu milagre acontecendo. Faça através de nós, se não for para fazer em nós, faça através de nós, que possamos usar as nossas mãos para abençoar outras gerações, que possamos abençoar outras pessoas, Pai. Precisamos expandir o teu reino, e não é só no falar, precisamos ser exemplos. Exemplos para os vizinhos, exemplos para as outras pessoas. Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor, usa o teu povo. Usa o teu povo para fazer a tua vontade, Senhor, enquanto há tempo. Em nome de Jesus. Amém.